Seja bem-vindo ao nosso canal Humaná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série Teologia. Me perguntaram essa semana por que os cristãos têm uma doutrina chamada a doutrina da Trindade se o termo Trindade não aparece nas Escrituras. A gente não encontra, é verdade, a gente não encontra o termo, a palavra Trindade nas Escrituras. Mas o conceito de um Deus que subsiste em mais de uma pessoa é muito comum e é fácil de ser encontrado nas Escrituras. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Temos mais de 400 vídeos divididos em 15 séries para você aproveitar bastante no seu ministério, aí na sua igreja local. Um clique no botãozinho de inscrever-se, você já estará fazendo parte do nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Do ponto de vista histórico, foi Tertuliano, no terceiro século, que foi um dos primeiros a utilizar o termo Trindade para se referir a um Deus que existe, que pode ser percebido nas Escrituras, em três pessoas. Por exemplo, na ocasião do batismo de Jesus, nós vemos Jesus, que é considerado na doutrina da Trindade a segunda pessoa, ele está nas águas, sendo batizado por João. O Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba e ouve-se a voz do céu, do Deus Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". E esse se constitui num dos textos mais importantes para fundamentar essa doutrina da Trindade, de um Deus que subsiste em três pessoas. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo de hoje, que eu vou deixar alguns vídeos que vão dar suporte também a esse assunto, falando em outras perspectivas sobre esse mesmo assunto. Nós vamos ter lá um vídeo mais longo falando sobre a Trindade, eu vou deixar outro vídeo falando sobre um pensamento, uma meditação sobre quem seria maior na Trindade, e vídeos desse tipo vou deixar na descrição. Dá uma olhadinha, assista todos, que vai ajudar a elucidar esse pensamento da doutrina da Trindade. Essa doutrina da Trindade ela não se torna definitiva no meio cristão até o quarto século. Foi depois do concílio de Nicéia e do concílio de Constantinopla que a doutrina da Trindade se torna um dogma. E então se torna definitiva essa doutrina no meio da igreja, no meio cristão. Como eu já citei então, Mateus 3,17, na ocasião do batismo de Jesus, a gente pode perceber aí a Trindade aparecendo claramente. Também no Ide e Ensinai, na ordem que Cristo deu, Ide e Ensinai todas as nações, de Mateus 28,19, nós vemos a ordem para que os evangelistas, os servos de Deus, pregassem o Evangelho, ensinassem todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também é um texto muito claro, advogando um Deus subsistindo em três pessoas. E nós vamos ter outras 4 referências no Antigo Testamento, onde nós não vamos perceber assim claramente o número 3, Deus sendo mostrado em 3 pessoas, mas nós vamos ver um Deus que se revela como sendo mais de uma pessoa. Então, quando a gente faz uma hermenêutica, pegando os textos do Antigo Testamento, onde Deus aparece como sendo mais de uma pessoa, onde ele mesmo se mostra como sendo mais de uma pessoa, e juntamos com as referências do Novo Testamento, como por exemplo a ocasião do batismo de Jesus e a ocasião do Ide e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então a gente consegue uma boa hermenêutica desse assunto e acaba então entendendo e aceitando que Deus é subsistente em 3 pessoas. Então, a gente não vê a palavra Trindade na Bíblia, mas a gente vê o conceito dessa doutrina na Bíblia. E é bem claro. No livro do Gênesis, no capítulo 18, pode ler do 1 até o 16, que você vai ver quando Deus visita o Avraham Avinu, o pai Abraão. Quando Deus visita ele, Deus aparece ali de forma teofânica. É a presença divina em 3 anjos. E, interpretativamente, isso aponta para a Trindade. No Novo Testamento, a gente já viu um Deus
que aparece em 3 pessoas, e aqui nessa aparição teofânica nós vemos 3 anjos que vão visitar Abraão para fazer para Abraão a promessa mais importante da sua vida, que se constitui na base da formação do povo hebreu. Das citações do Antigo Testamento, essa parece ser a que mais se aproxima do conceito de trindade, apesar de ser uma teofania, mas ali são mostrados 3 anjos representando a divindade. E em Gênesis 1 e 26, nós temos a expressão referindo-se a Deus no plural. Ali é quando da criação do homem, o próprio Deus, quando vai criar o homem, diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Com quem é que você acha que Deus está falando? Ou que uma das 3 pessoas da Trindade, quando nós aceitamos essa doutrina, está falando? Porque eu, do meu ponto de vista, eu como cristão, acredito na Trindade, do meu ponto de vista, eu consigo identificar no texto bíblico quando é o Pai que está falando, quando é o Filho, quando é o Espírito Santo. Isso é fácil. Se você ler a Bíblia, você vai perceber esses contextos. E aqui nós temos o verbo no plural, façamos. Façamos nós, o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, apesar de o número 3 não aparecer aí claramente, o número da divindade não aparecer aí claramente, quantas pessoas não aparece claramente nesse texto, mas quando nós fazemos aquela ligação hermenêutica que eu disse com o Novo Testamento, nós somos obrigados a entender, né, pela lógica dos textos, que Deus é trino. Então aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um plural. Em Gênesis 11 e 7, no episódio da Torre de Babel, nós temos outro verbo no plural. Deus falando, referindo-se a si mesmo no plural. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Essa afirmação, que inclusive é dupla no versículo, desçamos e confundamos, desçamos nós, confundamos nós a língua deles. Então, é um plural. Então, isso indica um Deus que é mais de uma pessoa. E por último, aqui nessa nossa defesa, no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, lá está dito: eis que agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Fica muito claro por esses textos, eles deixam muito claro, para quem quiser aceitar, que Deus é mais de uma pessoa. Então, nós reivindicamos a doutrina da Trindade com base nesses versículos. Então é isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Teologia e se você gosta dos vídeos do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Quando você assistir um vídeo, gostar, deixe um like, porque fazendo isso você ajuda bastante o nosso canal. O like é poderoso. Quando você clica nele, o YouTube entende organicamente que você gostou do vídeo e assim ele indica para outras pessoas. E isso ajuda o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.